Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Vamos continuar os nossos pingos de reflexão. E aí eu vou lhe pedir duas coisas. Primeiro não esqueça de se inscrever. Você já sabe como isso é importante no YouTube, né? E o segundo, comente. Se você não concorda com a minha reflexão, comente, deixa aí. Coloque como você pensa, né? E aí coloque também um resumozinho da sua reflexão, para que eu possa pensar junto com você, ok? Então vamos lá. Bom, o que hoje eu pretendo refletir junto com vocês é sobre um dos ensinos de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, o mundo ainda era um mundo, de uma forma geral, mais primitivo do que o nosso. O nosso ainda tem muita coisa de primitivo. Ainda funcionamos em muitos aspectos de forma bastante semelhante ao tempo dos povos em que Jesus viveu, ou nos tempos de Jesus. A gente ainda funciona muito dentro da lei da sobrevivência e uma tendência muito forte do olho por olho, dente por dente, ou seja, retribuir na mesma medida e, às vezes, até se possível, de forma mais intensa. Mas o convite que Jesus nos trouxe foi bem diferente, né? Muito diferente mesmo. Tanto que ele exemplificou. A gente não vê Jesus, nos relatos a respeito dele, agredindo ninguém, nem verbal, nem fisicamente. E muito menos quando ele estava, nos momentos em que ele estava solitário, a busca era de conexão com o Pai, com Deus, com o universo. E o convite dele foi exatamente esse, para que nós fizéssemos esse esforço. Ou seja, fazer um esforço significa treinar, né? Então ele veio nos dizer que nós estamos em treinamento para que um dia possamos nos sentir, funcionar e viver como ele viveu, né? Tanto que ele diz, tudo que eu faço, vós podeis fazer e melhor. Ainda foi bondoso conosco, né? Mas, obviamente, ele não estava se referindo ao ser humano naquele nível de evolução, que era um nível de evolução ainda rasteiro, né? E nós não estamos tão melhores do que ele. Avançamos muito mais em inteligência e em conhecimento, mas muito pouco em afetividade, em bondade, em respeito, né? Tanto que a gente ainda quer tomar o lugar do outro e a gente ainda quer tomar as terras do país vizinho ou do nosso vizinho, né? E Jesus fez diferente. Ele não buscou exatamente o que a gente busca, aquilo que a gente tem na mente como sendo prioritário. O exemplo dele foi diferente. O convite dele foi para que os demais fizessem diferente. E isso não significa que ele estivesse dizendo não empreendam, né? Não façam conquistas também no campo material. Mas ele estava dizendo que não se deixem dominar pelo mundo, mas que superássemos o mundo. E superar o mundo significa a gente sair do lugar comum, do pensamento comum, que é o pensamento que o mundo ainda alimenta, que a sociedade ainda alimenta. Vamos ver o seguinte, a paz, né? Jesus, ele disse, eu vos deixo a paz, não a paz como o mundo vos dá, né? E não vou adiante, vou ficar por aí, porque a paz que Jesus deixou, ou seja, o convite para a paz, é muito diferente da paz que o mundo preconiza. O mundo preconiza a paz através da violência, ou seja,
quanto mais armas eu tiver, mais o outro vai sentir medo e não vai me agredir. Aí o outro pensa do mesmo jeito e vai ampliando o seu arsenal. E aí ficam um com medo do outro, apavorados, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e no nível atual não é só a população daqueles países que vão sofrer, é o mundo todo. Porque o arsenal nuclear de um desses países, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e China, principalmente, dá para destruir o mundo inteiro. Obviamente não vai destruir o planeta, mas vai destruir boa parte da vida conhecida que existe sobre o planeta, na crosta. E certamente nós humanos seremos extintos, né? Porque a radiação se espalhará. Então que raio de paz é essa? Isso é paz? Não, isso não é paz, isso é medo. É buscar a segurança através da ameaça. Olha, eu sou mais poderoso que você, portanto não venha. Porque eu vou destruir você. E o Cristo ensinou uma paz diferente. Quando ele diz, eu vos deixo a minha paz, é óbvio que ele sabia que a paz que ele experimentava, ele não poderia transmitir no sentido de impregnar o outro e a partir daí o outro viver em paz. Mas os ensinos dele, o exemplo dele, certamente ele tinha consciência disso, poderia influenciar, inspirar, impregnar o outro para que o outro começasse a treinar. Eu lembro de uma história que um guru estava tomando banho em um rio com os seus discípulos, quando um discípulo próximo perguntou, mestre, como eu vou saber que eu estou próximo de Deus? E aí ele pegou o discípulo pelos cabelos e colocou debaixo d'água. Demorado algum tempo, ele levantou e o discípulo estava buscando avidamente o ar. E o mestre, o guru, se virou para ele e disse, quando você estiver ansiando por Deus como está ansiando pelo ar, então você estará próximo. E aí, refletindo no que Jesus falou e pensando nessa historinha, pelo que nós estamos ávidos? Pela paz do Senhor? Ou por uma pretensa segurança no futuro, juntando cada vez mais? Pela conexão com Deus? Ou inteiramente absorvidos pela sobrevivência? Cultuando, treinando os ensinos de Jesus, ou ocupados em não deixar que o concorrente tome o nosso lugar. Então é isso que a gente precisa perceber. Pelo que eu estou ávido? O que é que eu estou ansiando? Eu percebendo isso, aí eu posso descobrir qual é o anseio verdadeiro, diferenciando do anseio falso. O que é o anseio verdadeiro? É aquilo que não depende do outro. É aquilo que não depende de nada externo. É a minha conexão com minhas dimensões psíquicas, interiores, profundas, e através dessas conexões, minha conexão com minha essência, com Deus interior, com o reino de Deus que está dentro de mim. E o anseio falso é aquilo que eu quero para me tornar conhecido, respeitado, admirado e me sentir seguro em relação ao mundo externo. Então esse anseio é falso, porque ele nunca será preenchido, enquanto que o outro, à medida em que eu o realizo,
eu busco aquilo que o anseio verdadeiro me mostra a direção, ele vai me preenchendo, vai me completando. E na medida em que eu me sinto mais pleno, eu vou desejando mais seguir por aquele caminho. Isso vai fazer com que eu não trabalhe, isso vai fazer com que eu me exclua da sociedade? Absolutamente. É através da relação com o outro, é através de tudo que nós realizamos também no campo social, no campo material, que eu vou treinando esse caminho do anseio verdadeiro, que é da conexão com minha essência, com Deus, com a verdade. Porque eu posso fazer tudo aquilo que o mundo me convida a fazer de forma saudável, de forma a colaborar, a cooperar com a comunidade e fazer com que eu cresça e colaborando também para o crescimento daqueles que desejam, que querem isso. Então essa compreensão ela é muito importante, para que eu, percebendo qual é o anseio verdadeiro, me dirija nessa direção. Eu anseio a proximidade, a conexão, a fusão com Deus interior. Isso nada mais é do que o trabalho que o ego precisa fazer, minha camada de superfície, a parte consciente, para ir conhecendo as diferentes camadas do meu ser, atravessando-as até estabelecer a fusão com a essência, com Deus interior, com o reino de Deus. E aí não será mais o ego que vai prevalecer, com suas necessidades temporárias, os seus anseios falsos, mas a essência que vai estar se refletindo, se apresentando através do ego. E, obviamente, a vida se tornará muito mais leve. Já estamos assim? De jeito nenhum, estamos longe disso ainda. Né? Mas estamos perto, porque essa essência é nossa, ela está lá. Né? E o caminho, Jesus ensinou, né? Os mestres orientais ensinaram. O caminho é um treinamento para que a gente, se conhecendo, a gente modificando os padrões do ego, a gente se sinta cada vez mais conectado com a vida, e conectados com a vida, estaremos conectados com Deus. Um grande abraço a todos.